Boa noite, igrejas. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, levar-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Senhor, muito obrigado. Nesse momento, nós queremos louvar a Deus, nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. Senhor, nos revela a Tua vontade, nos ensina com Tua palavra, Senhor. Nós queremos olhar Teu rosto, nós queremos ficar com Deus, Senhor. Senhor, nos dá misericórdia e derrama Teu Espírito. Nós precisamos Tua mão, nós queremos ficar com Deus, Senhor. Senhor, nos protege, nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
a paz triunfa, após combate o rei, virá a paz virá, então eternamente será o vencedor, Deus é glorificado, com Cristo salvo. Mais uma vez, avante! Avante, avante, o crente, a paz triunfa, após combate o rei, virá a paz virá, então eternamente será o vencedor, Deus é glorificado, com Cristo Salvador. Amém. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso todo de teu corpo, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual a, se olhares, se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso todo de teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao seu, teu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto
Sônia, hoje era por culto. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, Senhor, e te louvar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado, pelo livramento. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é por nós, que o Senhor está cuidando de nós, ó Deus. Senhor, eu quero consagrar a Ti este culto, Senhor. O Senhor vem usar o pastor, Senhor, para falar conosco, que nós possamos abrir nossos corações para entender a Tua palavra, Senhor, para praticar a Tua palavra, para viver as Tuas promessas, ó Deus. Estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis, mas nós cremos no Senhor, estamos guardados debaixo das Tuas asas e protegidos por Ti, Senhor. Obrigado, obrigado por esta semana, obrigado por tudo que tens feito. Quero te agradecer por cada vida, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que toda honra e toda glória, todo louvor e adoração sejam dados a Ti, Senhor. Só o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado, engrandecido. E não há Deus maior, não há Deus melhor que o Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia, Salmos 105, 12 até 35. Salmos 105, 12 até 35. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para, a seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez, entre eles, os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Amém. Amém. Vamos oferta com cada suas ofertas. Altamente os céus proclamam, seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dom sinais do teu poder.
sem palavras proclamando, Deus nos sabe, majestoso caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor, todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós tem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, que as almas Jesus, em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Senhor, sempre nos dá tua graça. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos sempre, Senhor. Por isso, nós oferecemos o que Deus nos deu. Senhor, aceita a nossa oferta e derrama a tua bênção em cada um de nós. Nós precisamos da tua misericórdia, tua bênção, tua ajuda, Senhor. Senhor, nos olha e, Senhor, nos protege, nos derrama tuas coisas, Senhor. Nós não podemos viver sem a ajuda de Deus, Senhor. Então, Senhor, fica conosco e nos ajuda. E, Senhor, abençoe as crianças, Senhor. Eles precisam crescer com a palavra de Deus, Senhor. Então, todos os dias, Senhor, ensina a tua vontade, Senhor. E, Senhor, protege eles. Eles ainda fracos, Senhor. Então, precisa a tua ajuda, a tua mão. E também, idosos também. E nesses dias, Senhor, está passando difícil, perigoso, Senhor. Mas, para nós, Senhor é pastor, Senhor é nosso dono. Então, nós não tememos, Senhor. Então, Senhor, ajuda cada um de nós e derrama a tua bênção. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos 13, 46, 48. Atos 13, 46 até 48. Vamos ler. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido determinados para a vida eterna. Amém. Amém. Agora eu vou avisar uma coisa. Essa notícia é um pouco triste. A gente, acho que vocês também, esperamos para juntar de novo, mas infelizmente o governo de São Paulo prorrogou a quarentena em todo o estado até o dia 10 de maio. Então, não sei o que Deus vai fazer, qual é o plano de Deus, mas nós precisamos esperar um pouco mais. E nós precisamos orar por esse assunto. Então, infelizmente, ainda nós não conseguimos reunir, não podemos se reunir, mas ainda nós podemos louvar a Deus e exaltar o nome do Senhor. E vamos orar por cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Agora nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Abrir nosso coração e nos dá sabedoria. Nós precisamos ouvir, entender
receber a tua palavra, Senhor. Senhor, fica conosco. Nós somos o povo de Deus, Senhor. Então nos revela a tua vontade, teu plano, Senhor. Nós queremos ouvir a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Senhor, fica conosco. Nos dá misericórdia, Senhor. Nesse momento, nós queremos olhar a Deus pela palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia, Pisídia. E eles, no sábado, entraram na sinagoga para participar ao culto, da culto. E processaram chama, oração e leitura, tudo fizeram. Depois, os chefes da sinagoga pediram, então Paulo pregou seguindo esse ordem. Ele pregou de acordo com a ordem. Não foi que ele pregou pela sua vontade. Ele seguiu ainda a ordem. Ele pregou assim: Deus fez todas essas coisas. Deus governou. Deus fez todas essas coisas por Israel. Deus chamou Abraão e Deus salvou Israel do Egito. Depois Deus deu juízes, até reis também. Eles pediram reis, então Deus deu rei. Primeiro rei é Saul, e segundo, e depois é Davi. Mas tinha um propósito tudo disso. O que Deus queria? Deus queria dar um Salvador para Israel. Por isso Deus fazia disso. E aquele Salvador era Jesus, que os judeus tinham matado. Tá bom, mas tem uma evidência, testemunho. Jesus era Salvador. Tem um testemunho de evidência sobre isso. Porque Jesus é Cristo, porque Jesus era Salvador. Então, Paulo pregou assim: João Batista era o último profeta. E ele era uma pessoa respeitada. Mas ele disse que, assim, um grande homem estava vindo atrás de mim. Um grande homem, um céu vindo atrás de mim. Diz que mais: não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele era grande homem. João Batista também era grande homem. Mas tem mais uma pessoa, mais um céu. Ele é maior do que eu. Eu não consigo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele também. Então, o Salvador é aquele que vem depois de João Batista. Mas, quando o ministério de João Batista terminou, o ministério de Jesus começou. Por isso, Jesus era Salvador, Cristo. Porém, os judeus mataram Jesus, aquele Salvador. Eles todos os sábados, eles ouviram, aprendiam, decoravam os ensinos dos profetas, mas eles não conheceram, eles não aceitaram, eles não sabiam. Mas isso também foi para cumprir a palavra profetizada. Tudo está processando, como Deus tinha falado, prometido. E Deus ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou Jesus. E tinha muitas testemunhas. E depois, Paulo disse a aliança de Davi, para se lembrar. Vocês se lembram? Vocês se lembram a aliança de Davi? Deus diz que Deus deu. Nasceria um rei eterno
entre descendentes de Davi. E ele ressuscitaria e jamais voltaria à corrupção. Deus já prometeu. Por isso, Jesus era Salvador, com certeza. Aquele que crê nisso, ele pode ser resolvido seu pecado. Mas quem não crê nisso, ele não pode ser justo. Deus nos deu Bíblia. Hoje todo mundo está guardando a Bíblia. Mas por que Deus nos deu a Bíblia? Para crer em Jesus. Porque a Bíblia é o livro da vida. Por quê? A Bíblia guia, apresenta um caminho da salvação. Hoje, para nós, o que é importante é crer em Jesus como nosso Salvador. Não é que só saber, crer. Nós cremos, mas se nós não nós sabemos, mas nós não crermos, então tudo é inútil, tudo é em vão. O que é importante, o que precisa para nós hoje é fé. Nós precisamos crer. Jesus é meu Salvador. Não é pela boca, com o coração. Depois da pregação de Paulo, as pessoas pediram a Paulo: o Paulo, eles se consideravam Rabi, né? Rabi, você gostaria de pregar no sábado seguinte? Eles se pediram, mais uma vez, ouvir essa pregação. 42, 43. Ao saírem, eles rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Amém. Eles ouviram só uma vez. Eles ouviram a pregação de Paulo só uma vez. Mas eles se tornaram saber, conhecer o que é Evangelho. O que é o Evangelho? Isso é poder do Evangelho. Quando ouve a palavra da vida, com certeza deseja essa palavra mais. Desejar a palavra de Deus, isso é normal, isso é natural. Contrário, por outro lado, nós ouvimos a palavra da vida, mas ainda nós não desejamos essa palavra. Então precisamos olhar de novo, precisamos nos olhar de novo. Sem palavra, não conseguimos viver pela vontade de Deus. Através da pregação de Paulo, muitos judeus e dos prosélitos piedosos creram e receberam a graça de Deus. Muitos seguiram a Paulo e Barnabé. Mas o importante é disso. Eles se seguiram por quê? E Paulo pregou a palavra da vida. Paulo entregou essa palavra, esse evangelho, e por isso as multidões, os muitos seguiram eles. Não é que eles seguiram Paulo e Barnabé por causa do caráter, ou conhecimento, ou aparência, ou bens. Não. Porque multidões seguiram a Paulo e Barnabé por causa da palavra, A comunidade de fé, isso é comunidade da palavra. Por quê? É Jesus, Senhor é verbo. O verbo se fez carne. Nós não conseguimos ver
diretamente é Deus. Mas, através da palavra, nós conseguimos olhar, ouvir, encontrar com Deus. Importante isso. Porque nós, adorando a Deus, realmente nós ficamos, cada um de nós, né? Mas, porque nós fazendo disso? Porque vocês ouvindo, porque vocês assistindo, participando do culto, para me olhar, por causa do eu? Não, por causa da palavra, não é por causa de outra coisa. Nós adoramos, cultuamos, isso é propósito principal, isso é palavra. Igreja é comunidade da palavra. Sem palavra, isso não é igreja. Isso não é igreja. E depois Paulo disse para eles perseverar na graça de Deus. Isso significa, vocês não podem perder, não podem esquecer, não podem abandonar essa graça, essa palavra, esse evangelho. Vocês têm que guardar, lembrar, meditar. Isso é graça de Deus. Ele pregou. E no sábado seguinte, Paulo pregou de novo. Ele veio na sinagoga e ele pregou, mas naquele dia, quase toda a cidade veio para ouvir a palavra de Deus. Toda a cidade, quase toda a cidade. 44, 45. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Amém. Quando a igreja cresce, quando a igreja se fortalece, quando a palavra é proclamada. Nesse tempo, nesse momento, a igreja consegue se crescer, fortalecer. Sem palavra, a igreja não consegue crescer. Mas, porventura, se uma igreja cresceu sem palavra, então precisamos discernir. Essa igreja é realmente, de fato, igreja do Senhor ou sou uma comunidade. Por isso, eu, pastor, tenho que estudar a Bíblia, tenho que estudar a palavra. Eu preciso ser santo para entregar essa palavra, esse evangelho. E vocês devem orar para que eu pregue a palavra de Deus corretamente. Vocês precisam orar por mim. Porque eu tenho que pregar a palavra de Deus corretamente. Então, eu me preparo e vocês oram por mim. E, naquele dia, tipo igreja, sinagoga, né? Aquela comunidade da Antioquia, fazia disso. Mas, alguns grupos não concordaram. Os judeus tinham ciúme. Os judeus. Pense, a igreja cresceu, a comunidade cresceu, se fortaleceu. Muitas pessoas vieram para ouvir a palavra de Deus. Então, isso é uma coisa boa ou ruim? Com certeza isso é uma coisa boa. Mas os judeus tinham ciúme. Por quê? Porque eles tinham ciúme. Por quê? As pessoas, multidões, gostavam mais Paulo do que eles. Aqui tem uma coisa importante, nós precisamos olhar e meditar. As multidões, os muitos, seguiram Paulo. Por quê? Porque eles se seguiram? Por causa da palavra.
E qual o interesse de Paulo? Qual era o interesse de Paulo? O que foi o interesse de Paulo? Evangelho e palavra. Evangelho e palavra. Então, multidões em Paulo, tudo interessaram sobre palavra, evangelho. Mas as pessoas, os judeus, o interesse deles foi popularidade, fama. Eles estavam interessados em poder, popularidade e fama. Então eles tinham ciúmes de Paulo. Eles queriam disso. Todo mundo tinha interesse com a palavra evangelho, mas eles tinham outro interesse. Quando nós seguimos as coisas do mundo, nós não conseguimos obter nada. Mas, quando nós seguimos ao Senhor, nós podemos obter qualquer coisa. Nós queremos obter, ganhar as coisas do mundo. Então, segue a Deus, segue ao Senhor. Nós queremos as coisas celestiais, ainda segue ao Senhor. Deus é governante de tudo. Quando nós seguimos ao Senhor, outras coisas nos seguem naturalmente. Porque Deus dá todas as coisas para nós. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar ao Deus, olhar ao Senhor, perseguir ao Senhor. Vamos olhar os judeus, né? Resultado deles, o que foi? Eles tinham ciúmes de Paulo. Então, o que aconteceu com eles? Eles desejaram, não é uma coisa celestial, uma coisa do mundo. Vamos olhar, 46, 47. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas postos rejeitais e a vós mesmos vós julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nós volvemos para gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Amém. Deus claramente chamou Israel, escolheu Israel. E o propósito foi para estabelecer o reino de Deus através deles. Por isso Deus escolheu. Por isso Deus chamou Israel para estabelecer o reino de Deus. Então, eles se orgulhavam de ser um povo escolhido. Tá bom, até aqui tá bom. Mas eles abandonaram a palavra de Deus. Eles não aceitaram Jesus. Eles julgaram o evangelho. Deus claramente prometeu. Deu uma aliança para Davi. Muitos profetas profetizavam. Já tinha profetizado. Mas os judeus não creram. Deus deu uma graça para Israel. Deus deu uma chance. Mas eles não usaram. Eles julgaram. Abandonaram disso. Então essa bênção, essa graça foi passada aos gentios. Paulo e Barnabé foram escolhidos para entregar o evangelho aos gentios. Então, se Israel ou os judeus tivessem crido nos Jesus e pregado o evangelho aos gentios, então Paulo não teria sido escrito na Bíblia. Para nós mesmos, hoje, para nós mesmos,
Deus nos deu a palavra, tua palavra, teu evangelho. Deus nos deu. Por que Deus nos deu essas coisas? Primeiro é para crermos no Cristo e sermos salvos. Isso é o primeiro motivo. Mas e depois, segundo, para entregar essa palavra para nossos próximos. Isso é nossa missão. Isso é o que nós precisamos fazer disso. Nós já somos o povo de Deus, nós já somos homens de Deus. Então, agora nós precisamos entregar esse evangelho para nossos próximos, para nossa família, para nosso amigo, para nosso vizinho. Precisamos. Nós precisamos fazer, assumir isso. Então, se nós não fizermos disso, o que vai acontecer? 48, 49. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Amém. Entendeu? Mesmo se não fizermos disso, o evangelho, o reino de Deus expande, cresce, sem problema. Deus faça a sua vontade, independentemente de nós. Para Deus não precisar de nós. Os gentios se regozijavam. Por quê? Essa graça, essa bênção foi passado para eles. A vontade de Deus foi cumprida. Foi cumprida. Deus fez sua vontade. Vamos olhar mais uma coisa. Aqui foi escrito assim: creram todos os que haviam sido determinados para a vida eterna. Então, Deus já escolheu algumas pessoas e outras pessoas. Deus já decidiu: vocês serão salvos, vocês não serão salvos. Vocês serão crentes, vocês serão não crentes. Já escolheu Deus? Discriminou? Não. Com certeza, aquele que crê em Jesus será salvo. E aquele que não crê em Jesus não será salvo. Isso é com certeza. Isso nunca muda alterado. Mas nossa salvação já foi determinada antes de nós nascermos. Deus já planejou disso bem antes. Mas incrédulos, eles não serão salvos porque eles não creram em Jesus como seu Salvador. Então, o texto de hoje, o que está falando? Qual é o significado disso? Nessa palavra, significa a vontade de Deus foi cumprida completamente. Os judeus julgaram, abandonaram o evangelho, mas o plano de salvação de Deus nunca foi reduzido ou alterado. Apenas os judeus perderam essa chance, oportunidade. Deus usou os gentios, não é judeus. Se eles não fizeram, então Deus chama outra pessoa. Eles também não fizeram, então Deus pode fazer com uma pedra também. A vontade de Deus, o plano de Deus, não será alterado. Nunca, nada. A palavra de Deus se divulgava por toda aquela região, Antioquia. Então, os judeus não suportaram mais, não aguentaram mais. E eles expulsaram Paulo e Barnabé. Mas eles ainda não fizeram sozinhos disso. Eles instigaram.
É como se eles instigaram a multidão quando eles mataram Jesus. 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-as do seu território. Amém. Os resultados dos gentios e dos judeus foram diferentes completamente. Vamos olhar. 51, 52. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e de Espírito Santo. Amém. Paulo sacudiu o pó dos pés dele. Isso significa Paulo com certeza pregou para eles. Entregou o evangelho para os judeus. Paulo fez sua parte. Mas eles não aceitaram. Eles não creram. Paulo fez a sua parte sinceramente, fielmente, mas os judeus não creram. Então, para Paulo, não tem responsabilidade nada. Tudo é responsabilidade dos judeus mesmos. Deus não vai falar para Paulo nada, mas Deus vai julgar os judeus. Contrário, os discípulos, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios de alegria, alegria e do Espírito Santo. Aquele que aceitam o Evangelho tem a graça de Deus, tem a alegria de Deus. Contrário, quem recusou, ele não aceitou o Evangelho, para eles só tem ciúme, inveja, raiva. Deus escolheu Israel. Paulo pregou o Evangelho na sinagoga dos judeus. Aquele é lugar dos judeus. Mas os judeus não receberam o Evangelho, não creram. Deus deu graça para eles, mas eles abandonaram. Eles foram privados da bênção de Deus. Perderam. Os gentios ouviram o Evangelho e eles desejaram. Eles creram em Jesus. Por isso eles receberam a graça de Deus. Não importa quem ouviu o Evangelho primeiro. O que mais importante é quem está desejando o Evangelho. Senhor, eu ia na igreja por 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Isso não importa. Senhor, eu hoje venho na igreja pela primeira vez. Isso também não importa. O que é importante? Agora, hoje, nós estamos desejando a palavra de Deus. Nós querendo a graça de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Nós valorizamos esse evangelho. Com certeza o reino de Deus se aumenta, cresce. Deus faz o reino de Deus. Mas, importante é disso. Nós vamos compartilhar ou seremos excluídos. Deus faz. Importante é nós. Isso depende de cumprirmos nossa missão hoje. Nós realmente cremos e nós realmente assumir. Hoje, não vamos orgulhar de estar no lugar de adoração. Mas vamos ver se estamos buscando o Evangelho, a palavra de Deus. Deus nos deu essa chance, oportunidade.
Então, alguém, através dessa oportunidade, receberam a graça de Deus. Mas outros não se importa essa chance e ele não vai usar. Então, ele não consegue receber a graça de Deus. Não pode ser usado por Deus. E o começo disso é, se estamos perseguindo coisa do mundo ou perseguindo coisa celestial. Quem seguindo coisa do mundo, ele joga, ele abandona, desiste o evangelho, a palavra de Deus. Mas ele seguindo a coisa celestial, uma coisa celestial, então ele sempre faz o que Deus tinha mandado. Vamos desejar o evangelho, vamos pregar o evangelho, ouvir a palavra de Deus e vamos obedecer. Isso é nossa parte e nosso papel. Deus, agora ainda Deus nos deu essa chance. Mas se nós não não fizermos disso, Deus vai tirar essa chance, essa oportunidade. Não perdemos. Nós seremos usados por Deus. Nós precisamos ser usados por Deus. E para ser usado, para olhar o Senhor e preparemos cada um de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, deu tua palavra, tua graça, teu evangelho para Israel. Mas Israel não usou. Eles recusou. Eles abandonou. Por isso eles perderam. Mas hoje nós não queremos perder disso. Não queremos perder essa oportunidade. Senhor, nos dá misericórdia, Senhor. Nós queremos ser usados. Nós queremos assumir essa parte, Senhor. Senhor, nos ajuda. Para fazer disso, todos os momentos nós precisamos receber Tua graça, Teu Espírito, Tua bênção, Senhor. Nos dá misericórdia, Senhor. E nos usa, Senhor. Essa igreja fica aqui, por quê? Para pregar o Evangelho. Se não fizer, isso tudo é em vão. Não é igreja. Só uma construção. Nós mesmos. Nós já sabemos disso. Então, Senhor, nos ajuda e nos guia. Nos use. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quão grande, oh meu Deus, cantarei quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande, oh meu Deus, quão
sobre todo nome seu. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno de louvor. Eu cantarei com canto, meu Deus. Com canto, meu Deus. Cantarei com canto, meu Deus. E todo som de ver. Com canto, meu Deus. Com grande, oh meu Deus. Com canto, meu Deus. Cantarei com canto, meu Deus. E todo som de ver. Com canto, meu Deus. Amém. Agora, vamos orar, apegando a palavra de Deus. Vamos orar juntos. 정말 하나님께서 맡기신 이 사명들을 감당해야 하는데 혹이나 아버지 우리가 감당하지 못해서 이 은혜가 이 기회가 이 아버지 이 은혜가 이 은혜가 아버지 정말 다른 곳으로 넘어가게 되니까 두렵습니다. 하나님 우리가 쓰임받기로는 하나님 아버지 사명 감당하기 원합니다. 주의 나라는 분명하게 확장되어지고 주의 나라는 분명하게 세워질 것인데 그것 가운데 쓰임받는 우리 각자가 되게 하여 주시고 우리 교회가 되어지도록 허락하여 주옵소서. 하나님 부족한 마음에 우리 소원합니다. 하나님 그러므로 우리가 아버지 옮기신 아버지께서 부르신 것들을 잘 감당케 해주시고 이것을 감당할 힘을 주시는 주님이시니 하나님 이것을 우리가 순종하고 달려가게 해주옵소서. 나아가게 해주옵소서. 나는 아무것도 안 하는데 나를 통해 일하시는 것 하나님 드러나게 해주시고 하나님 우리 교회를 통해 일하시는 것 하나님 드러나게 해주시고 주의 나라가 이 땅 가운데 세워지도록 주님 일하여 주옵소서. 우리가 주의 복음을 증거하며 주님의 나라를 선포하며 아버지 믿지 않는 자들에게 무엇이 그리스도인이고 무엇이 아버지 복음이고 무엇이 아버지 주님의 뜻인지를 분명히 외칠 수 있게 하여 주시고 그리하여 이것을 통하여서 주님의 뜻이 이 땅 가운데 세워지도록 주님 역사해 주옵소서. 선교를 주께서 하실 것이고 주의 나라도 주께서 세울 것이고 다만 우리는 그 가운데 외치는 자로서 외치는 자의 소리로서 하나님 쓰임받기를 원합니다. 하나님 역사해 주옵소서. 주님 우리를 긍휼히 여겨주시고 주님께서 은혜를 베풀어 주셨으니 아버지 그 은혜 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 우리가 모든 삶 가운데 그 아버지의 복음과 그 은혜와 그 은혜가 나타날 수 있도록 드러날 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 주여 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 주시기 원합니다. 하나님 아버지 오늘 주시기 원합니다. 아버지 오늘 원합니다. 그러나 하나님 우리가 아버지 쓰임받기 원합니다. 이 교회를 세우신 이유가 무엇입니까? 아버지 이 땅 가운데 주의 복음이 선포되어지기에 이 땅 가운데 주의 나라가 세워져야기에 아버지 주의 교회를 세우신 단순히 우리끼리 아버지 만나서 그냥 즐겁게 지내고 아버지 흥직 나누는 것이 아니라 정말로 참된 교제가 있는 가운데 아버지 그 복음이 선포되어지고 그 복음이 아버지 증거되어질 때 하나님 우리들의 삶을 통하여 아버지 드러날 때 하나님 그 복음을 통하여 주의 나라를 이루어지겠습니다. 아버지 부족한 일에 복음입니다. 그러나 정말 우리가 결단하고 아버지 살아가게 해주시고 우리가 거하는 모든 것들마다 아버지 주님의 나라가 이루어지게 하여 주옵소서. 우리의 거룩한 것이 되어지고 우리의 삶이 아버지 구별된 삶이 되어져서 우리의 삶을 통하여 아버지의 나라가 이 도시 가운데 이 브라질 가운데 온 세계 가운데 이루어질 수 있도록 주님 그 일에 아버지 마음의 일이라 쓰임받을 수 있는 우리 각자들이 되어지도록 주님 우리를 붙잡아 주시옵소서. 주여 우리를 인도하여 주옵소서. 주여 우리를 붙잡아 주시옵소서. 아멘. 하나님 주시고 주여 역사해 주시기 바랍니다. 주여 부르시기 바랍니다. 아버지여 주여 하나님 역사해 주옵소서. 주여 하나님 부르시옵소서. 주의 성령을 아버지 부르시고 주님 도하여 주셔서 하나님 부르소서. 우리 각자의 부족함이 아니라 하나님 정말로 만나게 해주셔서 아버지 사울이 주를 만나고 아버지 대화하시는 되는 하나님 우리도 주를 만나고 정말로 복음을 위해서 사는 자들이 날마다 그 복음을 만나서 그 복음을 위해서만 살아가는 자들이 되어야 되는 아버지 혹이 나와 우리가 기도가 무엇입니까? 하나님 아버지 걸음을 옮겨주시고 상황을 바꿔주시고 하나님 열어주옵소서. 오직 주의 복음만 위해서 살아갈 수 있도록
아버지여 주님께서 역사해 주시고 주의 말씀 아버지 주께서 내게 하시는 주님께서 이루시는 그 일들을 보게 하여 주옵소서. 하나님 주님께서 행하시는 그 일들을 보게 하여 주옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 주님 우리의 연약함을 아시오니 하나님 세워주시고 주의 말씀을 아버지 들어주셔서 아버지 그 일들을 온전히 감당할 수 있도록 아버지 우리가 정말로 힘할 수 있도록 아버지 유대인과 같은 자 되지 않게 하시고 아버지 이방인 되게 해 주옵소서. 물론 아버지 주님께서 성령을 행하시지만 우리는 이방인 것이요 아버지 쓰임받는 자 되게 하시고 복음을 합당하게 받아들여서 아버지 그 일과 쓰임받는 자로서 주님 쓸 수 있도록 주님 역사해 주시고 주님 인도하여 주시고 아버지 함께 해 주시옵소서. 주여 지키시기 원합니다. 주여 아버지 함께 해 주시기 원합니다. 주여 역사해 주옵소서. 주여 하나님 역사해 주옵소서. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos usa para estabelecer o teu reino, Senhor. Nós queremos ser usados por Deus, Senhor. Nós queremos pregar o Evangelho. Nós queremos proclamar Jesus é Salvador, Senhor. Senhor, nos usa. Essa notícia tem que ser proclamada para todo mundo, Senhor. Primeiro, nessa cidade, precisamos saber que Jesus é nosso Salvador. Senhor, nós queremos fazer essa parte, Senhor. Então, abençoe essa igreja, abençoe cada um de nós, Senhor. Para nós assumir essa parte, Senhor. Senhor, abençoe cada um de nós. Senhor, abençoe cada um de nós. Derrama teu Espírito para nós. Nós precisamos tua ajuda. Teu poder, Senhor. Nos dá misericórdia, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém.